Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso aulão da Prefeitura de Viamão para que você esteja preparado na hora da prova e gabarite. Já vou pedir desculpa pela minha voz, né? Mudanças de tempo aqui no sul, já estou de casaco para dar aula para vocês, mas eu estou aqui para fazer o melhor possível, ainda que a minha voz não seja a melhor possível no dia de hoje, tá certo? Vamos fazer aquela revisão para você gabaritar, como diz o Juliano, chupa Fundatec. Vamos lá então. Vou trazer primeiro questões de legislação, estrutura e funcionamento do ensino fundamental, que é, né, a primeira parte que compete à minha pessoa e que cai na prova de vocês. Eu vou começar com um conteúdo, Base Nacional Comum Curricular, que cai sempre pelo menos uma questão para vocês. Pelo menos. Às vezes a banca coloca duas. Tá? Essa prova daqui é bem atual, foi de Flores da Cunha, então faz poucos dias. E a gente vai tirando uma base, né, do que a banca vem trazendo. Ainda que seja bem atual, a banca tem uma regularidade, isso é muito bom para quem faz Fundatec. Vamos para a questão número 1. De acordo com a BNCC, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco A. Os jogos cooperativos, B. Brincadeira, C. A musicalização, D, a alfabetização e os comportamentos inadequados. Então, a gente vai lá, né, já sublinhar 2 primeiros anos do fundamental. A BNCC traz para a gente que o ensino fundamental, nos anos iniciais, ele tem que focar, primeiramente, nos 2 primeiros anos, no processo de alfabetização. Né? Os 2 primeiros anos serão um bloco alfabetizador. Então, é o foco, sim, da base que os anos iniciais, nos 2 primeiros, se alfabetizem. Não se alfabetiza mais nos outros, não é isso, mas que se concentre, então, esse processo alfabetizador lá nos 2 primeiros anos. Se a gente olhar o Plano Nacional de Educação, fazendo um paralelo agora, né, o Plano Nacional de Educação diz que as crianças têm até os 8 anos para se alfabetizarem, né, até o 3º ano. A BNCC não vai contra o plano, ela só diz que o foco principal do 1º e do 2º ano é alfabetizar os alunos, ok? Então, aqui, a primeira questão, letra D de dado. Mas, como a gente não vai só falar de questão, a gente vai trazer as dicas para a hora da prova, eu já trago aqui mais algumas contribuições para que você já vá fazendo a sua revisão aí da base. A Base Nacional Comum Curricular é um documento, vamos lá para o quadro? BNCC é um documento normativo, então é uma norma. É uma norma. Ela traz, né, define as aprendizagens essenciais que todo o país precisa trabalhar. Aprendizagens essenciais. Além disso, a BNCC, essas aprendizagens essenciais, deixa eu até pegar mais uma caneta aqui, elas vão se dar, né, vão ser trabalhadas a partir de uma palavrinha chamada chave. Que são competências. As aprendizagens essenciais são trabalhadas pelas competências. As competências, vou botar um igual aqui, são iguais à palavra chave. Opa, professora Jéssica Ferraz, chave sem E. Como assim, professora, né? Chave sem E, competência igual chave sem E? Isso mesmo. Conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Então,
As competências que são trabalhadas nessas aprendizagens essenciais, elas são essa chave aqui: conhecimentos, habilidades, atitudes e valores trabalhadas por meio dessas aprendizagens essenciais. O que a gente não pode esquecer da Base Nacional Comum Curricular também? Ela não é currículo. Não é currículo. Ela define, né, o que os currículos ao longo do país vão trabalhar. Ao longo do país, todos têm aprendizagens essenciais, né, tem uma base comum a seguir. Então, é um documento normativo porque traz essas aprendizagens essenciais para a parte comum de currículo. Mas, né, ela não é currículo porque tem uma parte diversificada de currículo que cada localidade, que cada escola, que cada cidade pode sim construir de acordo com a sua diversidade, certo? Então, a BNCC não é um currículo. Ela traz sim uma orientação, né, uma norma de como os currículos têm que ser definidos no sentido de garantir essas aprendizagens essenciais, certo? E além disso, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem que garantir, ela visa garantir que os alunos se tornem competentes ao longo da educação básica em 10 competências gerais. A gente trabalha, então, com os alunos habilidades, competências, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento lá nos campos de experiência da educação infantil, visando que este esquema que está aqui seja garantido para os nossos alunos, né? Presta bem atenção nessa imagem aqui que é importantíssima para vocês. São 10 competências gerais que a gente precisa desenvolver ao longo da educação básica. Quando ele sair lá, no terceiro ano do ensino médio, ele precisa ser competente. Competente é saber aplicar na sua vida, no mundo do trabalho, na prática social, para todas as demandas, essas competências de conhecimento, pensamento crítico, científico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, são 10 competências gerais que a gente precisa que os alunos desenvolvam ao longo dessa educação básica, por meio dessas aprendizagens essenciais que serão desenvolvidas em cada ano, né, em cada etapa da educação básica, que os alunos aí vão ter a oportunidade, por meio dos objetos de conhecimento, né, por meio de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, dependendo de que etapa eles vão estar, certo? 10 competências gerais ao longo da educação básica. Vamos entrar na educação infantil falando de BNCC. Essa banca, às vezes, traz questões assim, bem referentes à numeração, né, quantidade e o que cada uma dessas quantidades quer dizer. Ah, como assim? Educação infantil. O que na educação infantil, na Base Nacional Comum Curricular, tem 3 divisões. A faixa etária. A educação infantil, ela está dividida dentro da base em 3 faixas etárias. Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E as crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, né? 5 anos, ali as crianças da pré-escola, certo? Então, as crianças da educação infantil são divididas em 3 faixas etárias. As crianças bem pequenas, as crianças pequenas e os bebês. Então, se pergunta lá na educação infantil, né? O que se divide em 3 partes, né, está agrupado de 3 formas? A faixa etária, de acordo com a base, né, gente? Ah, o que está organizado, né, em 6 formas, de 6 maneiras? Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, quais são os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Às vezes, também aparece quais são, entre estes, um direito
de aprendizagem e desenvolvimento, ou qual é a exceção, que não é um direito de aprendizagem e desenvolvimento. Pode aparecer. Quais são? Brincar, participar, conviver, explorar, expressar e conhecer-se. São 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E nós temos 5 campos de experiência. Esses 5 campos de experiência são como, se a gente for fazer a comparação, né, com o ensino fundamental e o ensino médio, são semelhantes a componentes curriculares, tá? Eles são eixos, são campos de experiência, mas se a gente fosse fazer ali a comparação como componentes curriculares, a gente encontra, inclusive, dentro deles as matérias que a gente trabalharia dentro dos componentes curriculares lá e dentro dos componentes e das áreas de conhecimento que a gente trabalha. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, esses são os 5 campos de experiência que a gente tem dentro da educação infantil. E essa banca já, né, mais de uma vez colocou aí em relação à quantidade. O que está organizado em 5 classes, né, em 5 maneiras lá dentro da BNCC? Você pode encontrar, então, dentro lá, né, da sua prova, essa forma de organização, essa forma de perguntar para você, e você não vai estar despreparado, então. Pode ser de faixa etária, pode ser de direito de aprendizagem, pode ser de campo de experiência, sim. Mais uma dica, vai lá na base, né, entra ou na aula da base, ou então no documento da base, digita lá no Google e dá uma lidinha no texto do eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, assim, uma lida rápida para dar uma olhadinha no texto de cada um. Às vezes, a banca traz também para vocês, né, alguma coisa com relação ao texto para identificar se tem alguma coisa errada ou não. Então, vocês já vão estar preparados também para não errar de jeito algum, ok? Essa é mais uma dica de base para aí, né, que a prof não terminou ainda para falar de base. O que mais que a gente precisa falar de base nacional comum curricular? Falando de ensino fundamental, que é algo que cai bastante para vocês. Pensar, né, em áreas do conhecimento. Sim, a gente tem as áreas do conhecimento e tem os componentes curriculares. Então, deixa a prof dar uma apagadinha aqui para a gente poder conversar sobre isso. Os principais, assim, conceitos eu vou trazer aqui na aula para vocês. Nós temos áreas do conhecimento. E temos os componentes curriculares. Que na minha época, né, eram as matérias, as disciplinas que a gente fazia. Então, área da linguagem, das linguagens. O que a gente vai encontrar? Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Detalhe, língua inglesa, a partir do 6º ano, tem que ser ofertada. Não é obrigatório que tenha língua inglesa antes do 6º ano. Depois da área da linguagem, nós temos a área da maravilhosa matemática. Qual é o componente curricular da matemática? Ela mesma. Ela mesma que nem ela se suporta, quem diria ter outra companheira, né? Para quem não gosta de matemática. Área das ciências da natureza. Opa! Aí a gente vai ter a minha área de formação primeira, ciências. Depois nós temos as ciências humanas. Dentro das ciências humanas nós temos história e geografia. E também temos o ensino religioso.
que compõem-se por ensino religioso também. Lembrando sobre ensino religioso, já que a gente está falando sobre ele aqui, né? Ele tem matrícula facultativa. Lembra? Matrícula facultativa e educação física, matrícula obrigatória. O que não é obrigatório, né? Na educação física é a prática. Matrícula obrigatória. Prática, daí, né, já estou linkando lá com a LDB. Prática facultativa. Quem tem filhos não precisa fazer. Quem tem algum atestado médico de saúde não precisa fazer. Quem trabalha 6 ou mais horas não precisa fazer. Quem está servindo o quartel, né, o exército, não precisa fazer. É optativa, né? Facultativo. Faz se quiser. Ok? Então, aqui tem as áreas do conhecimento do ensino fundamental. Importante. O que são objetos de conhecimento, né? São semelhantes aos conteúdos. E a gente trabalha lá por área temática, depois pelos objetos de conhecimento e pelas habilidades, para trabalhar aquelas aprendizagens essenciais dentro do ensino fundamental. Certo? Acho que essa é uma breve revisão que ajuda vocês já para estarem preparados para a sua prova, falando de base nacional comum curricular e assim do que a gente observa dentro da banca, tá bom? Então, vamos passar agora para mais uma questão que está trazendo diretrizes curriculares nacionais da educação nacional. E as gerais. Já vou apagar aqui, já dei uma revisadinha um pouquinho ali na LDB, né? Não custa a gente falar da LDB. Ela está sempre presente, é a Lei Maior da Educação. Vamos lá, então. Referente às diretrizes curriculares nacionais da educação nacional, analise assertiva abaixo, assinalando V, se verdadeiro, ou F, se falso, sobre seus objetivos. Então, vamos lá. Sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. É isso aí. As diretrizes, né, elas surgiram justamente para dar essas orientações que eram necessárias, pensando sempre numa formação básica nacional comum. Desde a Constituição Federal se fala nessa formação básica, né, numa base nacional comum na educação, que só foi se concretizar de verdade com a BNCC em 2017. E sempre, né, o foco, os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Então, como o foco é o aluno, o professor, todo mundo que vai dar vida e que vai fazer acontecer isso dentro da escola. Então, verdadeiro. Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da Escola de Educação Básica. O projeto político-pedagógico é aquele documento que pensa na vida da escola, né, que pensa a escola que a gente quer. Primeiro vai ali idealizar a escola que a gente sonha numa que já existe, né? Aquela escola que eu conheço, que é maravilhosa, que eu idealizo, o que tem? Da escola dos sonhos, a gente vai para a escola que a gente tem. Eu sonho com aquela, mas a minha é essa aqui, vamos refletir sobre essa aqui. Agora, o que falta para a gente chegar naquela escola que a gente sonha? Então, as diretrizes curriculares nacionais também vêm para isso, para refletir sobre a escola que se tem e a escola que se quer. Então, trazem reflexões críticas e propositivas para que se faça esse projeto político-pedagógico, inclusive, né, pensando em conteúdos, pensando no que é necessário que a escola ofereça também na parte pedagógica, na parte pedagógica. Então, realmente, o que as diretrizes também vão fazer. A próxima, orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação básica e da educação superior. Aqui tem um pequeno detalhe. Diretrizes curriculares nacionais da educação nacional. E a gente está falando, né, dessa educação nacional básica. E o que a banca fez? Ela adicionou
da educação superior. Ainda que, né, tem, assim, né, formação da educação superior para os professores, não se fala lá nas diretrizes que a gente vai pensar na orientação dos cursos da educação superior, porque a educação superior é um outro nível de ensino, e as diretrizes estão relacionadas à educação básica. Então, por causa dessa partezinha aqui, desse acréscimo, essa questão se tornou falsa. Nós temos verdadeiro, verdadeiro e falso. E encontramos a sequência na letra A. Importante, olha lá, a ordem correta de preenchimento. Então, a ordem correta e de cima para baixo. Vamos voltar. De cima para baixo, de cima para baixo, certo? Marca sempre o que a banca está te perguntando para não errar de jeito algum, ok? Vamos para a próxima. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Gente, por que a prof trouxe essa aqui também de novo? Ai, diretrizes de novo? Sim, porque são questões que caem direto nas provas da Fundatec. Ou elas colocam duas de base, ou elas colocam duas de diretrizes. E nessa prova de Flores da Cunha tem duas de diretrizes. Eu acho muito mais fácil vocês acertarem questões de base, porque a gente estuda muito mais base do que de diretrizes, por incrível que pareça. É muito mais falado a base, porque a base está em alta, está no momento, e a gente discute muito, e muitos de vocês já trabalham na área da educação, então vem discutindo a base por muito tempo, do que a gente falar de diretrizes, que já está obsoleto, no sentido de que a base está acima das diretrizes hoje. A base, ela veio depois das diretrizes e a gente fala dela. Então, vamos falar sobre as diretrizes de novo. A escola de qualidade social adota como centralidade o diálogo, a colaboração, os sujeitos e as aprendizagens. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiro, F se falsas, quanto aos requisitos que devem ser atendidos. Pensando, então, numa escola de qualidade social. Consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando os direitos humanos, individuais e coletivos, e as várias manifestações de cada comunidade. Uma escola que vise qualidade social, ela inclui, ela valoriza pluralidade, diferenças, culturas, né? Respeita a comunidade? Com certeza, né? Verdadeiro. E ainda que seja só de diretrizes lá no chamado dessa questão, né? A gente vê que tem outros temas sendo trabalhados aqui. Então, é uma questão interdisciplinar. Muito bacana que a banca traz aqui pra gente. Próxima assertiva. Inter-relação entre a organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como foco a aprendizagem do aluno, né, do estudante. É isso que a gente quer, que esse currículo, que o trabalho, que a jornada do professor, né, sejam integrados de uma maneira que foquem na aprendizagem do aluno? Sim, né? São duas pessoas importantes, o professor e o aluno, e o trabalho do professor é justamente para que o aluno aprenda. Então, verdadeiro também. Valorização dos profissionais da educação, com programa de formação continuada, critérios de acesso, de permanência, de remuneração compatível com a jornada de trabalho definida no projeto político-pedagógico? Sim, tá? Lá no projeto político-pedagógico, a gente prevê, sim, as questões de valorização do profissional, né, da educação, prevê, sim, formações continuadas, coloca lá qual é a carga horária de trabalho de cada um de nós, como é que vão ser ofertadas essas formações. A gente tem, sim, dentro do PPP, uma parte específica para isso. Lembra que eu sempre digo que o PPP não é o documento que regimenta, que regulamenta, mas dá origem ao regimento que vai regulamentar, que é a lei da escola. Então, do PPP nasce o regimento. Aqui, no PPP, precisa ter a previsão disso também, de valorização dos profissionais e de formação continuada, como é que se dá a formação anual, como é que vai ser oferecida. Então, verdadeiro também. A ordem correta de preenchimento, de cima para baixo, né? V, V, V. E nós encontramos, então, na letra E de escola. Vamos para LDB. Aqui, né, cai
Sempre uma. Sempre a gente vai encontrar uma questão de organização da educação nacional. A quem compete o quê? O que o município é competente, o que o Estado é competente, o que a União é competente, sempre cai. Vamos olhar primeiro essa aqui, né? O que é o estabelecimento de ensino, o que é para o professor, também pode cair. Né? Não custa dar uma olhadinha lá na LDB, ok? Trouxe porque sempre, sempre cai na prova da Fundatec. Administrar, vamos ler o cabeçalho, né? 4. Da organização da educação nacional. Analise as incumbências abaixo. Aqui, ao invés de eles trazerem várias e dizer qual é a certa, qual é a errada, eles trazem 3 verdadeiras e pedem para a gente identificar de quem que é. Ó, as características acima definem, né, de quem é essas incumbências. Vamos lá. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, as características acima definem o A, município, B, estabelecimento de ensino, C, docente, E, União e D, Estado. Pulei uma ali. Então, quem é que tem que fazer tudo aquilo ali? Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Dentro do município, né, ele tem várias atribuições. Mas, se eu for pensar em cumprimento de dias letivos e horas-aula, não é o município. Quem faz calendário escolar? Né, que manda para a SMED para ser autorizado e que, além de mandar, tem que cumprir, tem que cuidar se está sendo feito mesmo. É a escola, né, o diretor, a supervisora, mas que estão representando ali o estabelecimento de ensino. Então, quem assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas é a escola. A escola tem que fazer isso. Quem administra seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros? A escola também. Professores, funcionários, né? A tia da cozinha, a tia que limpa, o tio do portão. Todo mundo é administrado por essa escola, pelo diretor, pela vice-diretora. E financeiros é aqueles que vêm do governo para a gente manter a escola. Programa Dinheiro Direto da Escola. As verbas do município. Então, também a escola, na figura do diretor do conselho escolar, né? Todos eles vão administrar esse dinheiro, mas é a escola. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Também, né? O docente tem que fazer o seu plano de trabalho, de acordo com o projeto político-pedagógico, mas o ensino desse professor, né? O trabalho desse professor, o planejamento desse professor é de competência da escola. É ele que tem que estar velando ali se ele está fazendo, se ele está de acordo, né? Na figura do supervisor desta instituição, que está representando, então, a escola. Quando fala em estabelecimento de ensino, há pessoas que representam esse estabelecimento de ensino fazendo isso. Então, quem é que faz tudo isso, né? Característica de quem? Incumbência de quem? Letra B, estabelecimento de ensino. E quando fala de estabelecimento de ensino e docentes, é bem parecido. Às vezes as pessoas ficam na dúvida. Então, é bom que vocês comparem, né, o que é de um e o que é de outro. Porque as palavras mudam um pouquinho e aí dão um outro sentido para a incumbência de professor e para a incumbência de estabelecimento de ensino. Mas volta lá. É importante a gente lembrar. O prof apagou? Apagou. Vamos falar de federal, de estadual e de municipal. Pensando que Distrito Federal, eu vou colocar assim para vocês entenderem. O federal aqui, né, ele vai fazer Plano Nacional de Educação, vai cuidar dos órgãos federais de educação, o Conselho Nacional de Educação, o MEC, vai cuidar de todos os outros órgãos, instituições de educação federais, os IFES, as universidades federais como a URGS. Então, é competência federal. O Estado, ele vai cuidar dos seus órgãos estaduais, como a SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado.
vai cuidar também, né, de todas as escolas que competem aos seus sistemas de ensino. Por exemplo, todas as escolas estaduais. E o Estado, ele tem que oferecer o ensino fundamental, mas a prioridade, né, prioridade é o ensino médio. Garantir o ensino fundamental. Garantir o ensino fundamental. Opa! Mas a prioridade do Estado é o ensino médio. O município, ele vai cuidar dos órgãos municipais de educação. O Conselho Municipal de Educação, a ESMED, né, a Secretaria Municipal de Educação, todas as escolas municipais, inclusive as creches particulares, né, as entidades equivalentes, são do município também. É o município que vai cuidar. Tudo que diz respeito à educação infantil é do município. Ok? E, atenção, as escolas particulares, ó, vem aqui para o Estado. O que o município vai ofertar com prioridade? A prioridade do município é o ensino fundamental. Mas ele tem que garantir... Opa, professora! Tem que garantir a educação infantil. E aqui eu já vou entrar num tema bem importante que a gente precisa conversar sobre LDB também. Vamos trocar de cor aqui, que já está de uma cor só. Então, isso é importante que vocês lembrem. O ensino fundamental, o Estado tem, professora, como assim? Não estou te entendendo. O ensino fundamental é um diálogo, né, entre Estado e municípios. Por isso que tem aquelas coordenadorias que sentam para conversar com seus municípios. Porque eles têm que saber quantos alunos tem, quem que vai dar a vaga em cada município, para ver onde é que vai alocar esses alunos. Tem que ter vaga para todo mundo, é obrigatório. Só que o Estado tem que priorizar o ensino médio. Coloca todo mundo que tem para colocar no ensino médio. Depois a gente vê o ensino fundamental. Sobraram essas turmas, né? Essas salas de aula com essa quantidade. O município é a mesma coisa. Eu tenho que dar prioridade para o ensino fundamental. E eles focam principalmente nos anos iniciais. Porque muitas escolas do Estado já não têm. Então, coloca todos os anos iniciais, né? Coloca o que dá aí de anos finais. E depois a gente vê a educação infantil. Até porque ela não é toda obrigatória. O que é obrigatório na educação infantil? Pré-escola a partir dos 4 anos. O ensino obrigatório a partir dos 4 anos completos até 31 de março. Quem é aluno da casa, né? Quem é meu aluno sabe que eu falo isso milhões de vezes porque cai. 4 anos completos até 31 de março. Aí é obrigatório. Aí é direito público subjetivo e não pode dizer que não tem vaga. Não pode dizer que não tem vaga. Tem que ter matrícula sim na rede pública. Se não tem, tem que dar em outro lugar. Né? Tem que pagar para a criança estar estudando em outro lugar. Porque é direito. Né? Não é um dever, não é uma obrigação. É um direito que a gente tem. Ok? Então, isso aqui é importante que vocês saibam. O Distrito Federal, que eu coloquei aqui, não expliquei por quê, ele tem todas as obrigações de Estado e de município. Tudo que o Estado faz, ele tem que fazer. Tudo que o município faz, ele tem que fazer. Então, se colocar lá o que o Distrito Federal tem que fazer, tudo que o Estado e o município fazem, com exceção do federal. A única coisa que ele não faz é o federal. Ok? Tem que ficar claro isso aí para você. Então, aqui, deixa eu ver o que eu preciso colocar aqui para vocês. Ensino médio, a gente sabe que é dos 15 aos 17, né? Idade, se for o caso. Ensino fundamental dos 6 aos 14 anos. Ensino fundamental de 9 anos. A educação infantil é do 0 aos 5, em creches ou entidades equivalentes.
que daí vai do 0 ao 3, e pré-escolas, (4 e 5 anos). Quando que é obrigatório que os pais matriculem seus filhos na escola? Com 4 anos completos até 31 de março. É obrigatório que a criança esteja matriculada dentro da escola. Qual é a educação obrigatória e gratuita? Dos 0 aos 17 ou dos 4 aos 17? Aí eu falei, obrigatória e gratuita. No público, é dos 4 aos 17. Se perguntarem para vocês qual é a educação gratuita e pública que deve ser ofertada para a população na educação básica, do 0 aos 17. Gratuita é uma coisa, obrigatória e gratuita é outra coisa. Não esquece, procura lá no cabeçalho, né, na questão que estão perguntando para vocês. Certo? Vamos passar para outra questão. Vamos fazer uma revisãozinha rápida de Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação tem 20 metas, tem 10 diretrizes, é as primeiras diretrizes, tá? 10 diretrizes, 20 metas, 254 estratégias para que as metas sejam atingidas, tá? O Plano Nacional de Educação visa, então, que os alunos, que a qualidade da educação como um todo melhore no nosso país. Ele tem 10 anos de vigência, de 2014 a 2024, é a vigência do nosso Plano Nacional de Educação. Então, ele é decenal. Pode cair na prova? Pode, já vi cair mais de uma vez. O que mais? O Plano Nacional de Educação, né? O que é referência para essas 20 metas que eles construíram? Da onde que saíram os referenciais para isso? Do PNAD. Desse documento aqui. Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio. Censo Demográfico e Censos Nacionais da Educação Básica e Superior. Destes locais que saíram as referências das metas. Pode cair para vocês. Qual dos lugares não é referência para as metas que estão no plano? Aí vão colocar A, PNAD, 2, Censo Demográfico, né? B, né, Censo Demográfico, C, Censos Nacionais da Educação Básica, Censos Nacionais da Educação Superior e uma outra coisa bem diferente. Vocês precisam saber, então, de onde é que saem essas metas. Isso é importante, por isso que tem esse quadrinho aqui para vocês. Quem monitora e avalia esse cumprimento das metas, né? Se está funcionando essas metas, tem mais de um órgão, mais de um grupo de pessoas que é responsável por monitorar e avaliar essas metas. Tem caído de vez em quando uma questão parecida com essas. É de colocarem lá várias pessoas que a gente nem sabe que existem para pegar vocês na prova. Então, primeiro, o MEC. O MEC está de olho, monitorando e avaliando. Segundo, e essas vezes vocês ficam na dúvida, Comissão da Câmara, né, da Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Então, ó, Câmara dos Deputados, Senado Federal tem uma comissão de cada um que monitora e avalia se as metas estão sendo alcançadas e cumpridas. Quem mais? O Conselho Nacional de Educação. O Conselho está lá só de olho no que está acontecendo. E tem um órgão que é representativo de todo o país, né, que se reúne com representatividade de pessoas que trabalham a educação, que estudam a educação, que é o Fórum Nacional de Educação. Então, tem quatro órgãos, 4 conjuntos aí de pessoas em diferentes posições que monitoram e avaliam o cumprimento das metas. Para que se faz, né, esse monitoramento e avaliação? E o que mais que esses 4 aqui fazem? Eles divulgam resultados desse monitoramento, das avaliações, em sites da internet. Eles analisam e propõem políticas públicas para assegurar que
que as metas, né, sejam cumpridas, implementam as estratégias. E um exemplo de política pública é a Política Nacional de Alfabetização, né, para que a alfabetização realmente aconteça do zero nada, do primeiro ao terceiro ano, como diz lá, no Plano Nacional de Educação, que as crianças até os 8 anos estejam todas lendo, que é uma das metas, aqui que se criou a Política Nacional de Alfabetização. Então, isso é uma das coisas que esses 4 órgãos aqui estão fazendo. Além disso, eles também analisam e propõem a revisão do percentual de investimento público na educação, que foi aquela discussão do Fundeb, né, do CAQI, para ter grana lá, para investimento nos nossos alunos e nas nossas escolas. Então, esse quadrinho aqui vai ajudar vocês. Que vocês lembrem quem é que vai monitorar, que vai avaliar o Plano Nacional de Educação, o que eles avaliam, como é que eles fazem essa avaliação, né? Avaliou, monitorou, o que eles vão fazer? Eles vão divulgar, eles vão analisar, vão propor políticas públicas, revisões, alterações. E da onde que saiu as referências para as metas? Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, Censo Demográfico e Censo Nacional de Educação Básica e Superior. Ok? Não esquece disso jamais. Agora a gente parte para a segunda parte da nossa aula. A gente parte, né? É meio redundante, mas é isso mesmo. Parte para a segunda parte da aula de Fundamentos da Educação. Os autores, como vocês gostam de me dizer, os caras. Você vai molhar a garganta, senão não aguenta. Deixa eu apagar aqui os meus riscos do quadro. Deixa eu me esconder aqui e comer um melzinho, senão não aguento também. Vamos lá para os caras da educação que caem na prova de vocês. Morin, né? O Morin é um cara que é referência em metodologias ativas, em tecnologias na educação. É o José Morin. Tem o Edgar Morin, que daí escreve com I no lugar do A, né? Que fala de uma outra perspectiva de educação, de uma educação da complexidade. E aí é uma outra ala, e esse aqui da tecnologia, que é muito legal. Vamos ver. Para Morin, as metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais avançados, com exceção. Todas estarão corretas, com exceção de uma. A, limitação. B, reflexão. C, integração cognitiva. D, generalização. E, reelaboração de novas práticas. Então, a metodologia ativa, né, é algo que é para mobilizar a sala de aula, que é para colocar o aluno como protagonista. Que ele passe de um aluno passivo para um aluno, como está dizendo, ativo. A gente quer que ele vá além, que ele aprenda a pesquisar, que ele aprenda a ser autor do seu processo de aprendizagem. Não é que vai substituir o professor de jeito algum. O professor faz um papel importantíssimo de mediação nesse processo, tem que estar bem preparado, inclusive, para isso. O que a gente não quer de um aluno, né, dentro da metodologia ativa? Que ele seja passivo. Então, ele vai poder, sim, reelaborar novas práticas a partir das reflexões que ele está fazendo, daquela proposta pelo professor, daquilo que ele encontrou das pesquisas. Então, a reflexão também está ok. Ele aprende com o seu trabalho e com as propostas que ele pode fazer com os seus colegas, porque dentro das metodologias ativas há N possibilidades e muitas delas são em partilha com o grupo. Então, pode ter integração com os seus colegas intelectual, de partilha de conhecimento. A gente pode ter também o processo de generalizar algo, né? De conceituar algo de uma forma mais geral. Às vezes, cada um vai trazendo ali alguma informação e a gente consegue construir uma generalização, um conceito geral. Também, o
O que a metodologia ativa não quer do meu aluno? Que ele seja limitado. Né? Nós não queremos a limitação, a gente quer que ele vá sempre além, que ele se expanda, que ele aprenda cada vez mais. Então, qual é a exceção da número 5? Limitação. Nós não queremos um aluno limitado e passivo, a gente quer um aluno ativo e que vá além, que supere as suas potencialidades cada vez mais potencial, cada vez mais sucesso e aprendizagem. Questão de número 6. Deixa eu voltar aqui. Para não esquecer também, né? O Mohan também sempre cai pelo menos uma questão. Então, dá uma revisada lá nas aulas do Mohan, quem é aluno da casa. Dá uma lidinha aí. Quem faz parte lá do meu canal do Telegram também tem coisas do Mohan lá, ok? Questão de número 6. Vamos lá. Sobre uma determinada metodologia de ensino, analise as características abaixo. O conteúdo é estudado em casa e as atividades realizadas em sala de aula. O estudante deixa para trás aquela postura passiva de ouvinte e assume o papel de protagonista do seu aprendizado. O professor, em sala de aula, deixa o papel de expositor de informação e passa a mediar atividades envolventes e desafiadoras com o objetivo de direcionar e orientar o estudante na construção do seu próprio conhecimento. As características acima definem a metodologia A. Sala de aula invertida. B. Rotação por estações. C. À la carte. D. Tradicional. E. Gamificação. Vou começar de baixo para cima de novo. Gamificação é game, é jogo. Não necessariamente no computador. Né? Óbvio que hoje em dia, quando a gente consegue envolver o aluno num conteúdo e ainda usar a tecnologia, o computador, o celular para jogar e aprender, maravilhoso. Mas nem sempre é possível. E tá tudo certo, né? Porque nem sempre a escola oferece. Então, às vezes o jogo vai ser alguma outra forma que o professor vai envolver ali. Uma roleta que vai levar para a sala de aula, uma disputa entre grupos, né? Conjuntos que vai lá resolver exercício no quadro de fixação, vai lá, sorteia uma pergunta, leva para o grupo para resolver o desafio. É gamificar. É trazer um jogo para essa turma interagir de alguma maneira com o conteúdo proposto. Então, aqui, a gente vê que não tem nada falando de game, né, de jogar. Então, não é a nossa metodologia. Tem uma palavra aqui que já dá a resposta para vocês que não é tradicional. Então, deixa para trás a postura passiva de ouvinte e assume o papel de protagonista. Então, a palavra protagonista do seu aprendizado já nos descarta de vez a palavra tradicional. À la carte. Para quem está assistindo o aulão, não é aluno da casa. O que é à la carte? Tem alguns países, como os Estados Unidos, que no ensino médio, por exemplo, eles já oferecem esse modelo à la carte para quem tem aqueles itinerários formativos como estão se implantando aqui na reforma do ensino médio. Ou seja, os alunos têm as disciplinas tradicionais presencialmente, mas lá no itinerário formativo, né, para o seu projeto de vida, algumas disciplinas, ou pelo menos uma disciplina, é ofertada à distância. O aluno faz tudo na sua casa, no lugar que ele escolher. Então, para o seu processo formativo, né, nesse itinerário formativo, ele faz à la carte. À la carte é na sua casa, no seu espaço, no seu tempo, e vai colaborar para o seu projeto de vida. Ele tem que ter um engajamento, ele tem que participar, e o aluno é que define qual é a matéria, dentre aquelas que vão ser ofertadas. Eu quero fazer moda. Né? O meu projeto de vida, meu itinerário formativo está me ajudando que no futuro eu possa fazer a faculdade de moda. Eu quero fazer, né, essa faculdade. Então, no meu itinerário formativo, nessa disciplina à la carte, que eu vou fazer fora da escola, que eu não vou ir nesse horário para a escola, né, no contraturno, possivelmente, eu vou fazer uma aula de bordado, né, de bordado à mão. Vai contribuir com o meu itinerário formativo para eu customizar as minhas roupas quando eu estiver fazendo moda. E aí vai contribuir, tá? Isso é à la carte. Estação por rotações. Então, não vai ali ao encontro, tá?
Está dizendo ali que o professor está na sala de aula, né? Totalmente à distância, o à la carte. Estação por rotações. Estação por rotações é parecido com o canto de aprendizagem que a gente faz no pré, nos anos iniciais, algumas escolas fazem, mas é muito comum na educação infantil. Gente, eu tenho um costume de falar pré, porque eu fui professora de pré, eu nunca fui professora de educação infantil como um todo, que não é meu concurso, mas eu tive pré numa escola de anos iniciais, né? Então, assim, na educação infantil tem aqueles cantinhos de aprendizagem, sabem? E aí a gente coloca os alunos, cada cantinho tem uma área de conhecimento. Vamos pensar agora na estação por rotações. Cada estação tem um significado para ser trabalhado, tem algo daquele conteúdo para ser trabalhado. Os alunos vão passando por cada uma. Uma não depende da outra. Eu posso estar na estação 5 e não precisar ir na ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, não. Os alunos vão trocando. O importante é que até o final do tempo da sala de aula, eu tenha passado por todas as estações. E que pelo menos uma delas me ofereça a internet, o computador, mídia. Para eu pesquisar, para me envolver com mídia, com tecnologia. Então, importante que eu passe por todas. Eu não preciso seguir uma ordem. E uma delas tem que ter tecnologia. Então, essa é a estação por rotações. E acontece, geralmente, ali na sala de aula, né? Naquele espaço que o professor determinar. Então, não é feito à distância. O que nos sobrou? Sala de aula invertida. Sala de aula invertida é aquela que a gente inverte a lógica do tradicional. A exposição, que o professor ficava horas lá falando, e o tema de casa, que era para fixar o conteúdo, agora não é mais assim. Agora, o conteúdo, a exposição, é feita lá na casa do aluno, ou no espaço que ele, assim, decidir. E a atividade de fixação, colocar o conteúdo em prática, que é na sala de aula. Então, o professor vai fazer mediações, vai trazer atividades diferenciadas para ele entender para que eu uso esse conteúdo na minha vida. O que eu faço com esse conteúdo na minha vida? É isso que o professor vai fazer com o aluno. Então, ele estudou a teoria e vem fazer a prática em sala de aula. Então, sala de aula invertida é a nossa resposta do número 6. 7, avaliação, a professora adora. A avaliação, que é utilizada como uma forma de controle no final do ano, ou do curso para avaliar quantos conteúdos os alunos aprenderam no geral, chama-se avaliação A, somativa, B, diagnóstica, C, comparativa, D, subjetiva e formativa. Um parênteses aqui. Vocês vão fazer curso em 300 lugares daqui a pouco para concurso de área de educação. O melhor é aqui. Mas, ó, né? Mas, digamos, e vocês vão encontrar esses 3 tipos. Diagnóstica, formativa, somativa e classificatória, tá? Vou botar classificatória e somativa porque elas são parecidas e alguns lugares chamam somativa, outras classificatória, e quem é aluno da casa vai ver os 2 nomes comigo. Esta banca trouxe uma prova com este nome aqui, não é a resposta, inclusive, eu quero falar para vocês saberem. Comparativa. Os autores renomados da educação, eles não trazem esse nome, tá? Eles não é classificação de avaliação. Quem é aluno da casa, a professora traz a mediadora, né? Traz outras, mas essa não. Porém, como a banca trouxe, era um Ctrl+C, Ctrl+V da internet de um site qualquer. A questão era isso. Ctrl+C, Ctrl+V. E eu fico até bem chateada, porque assim, poxa, a gente lê, a gente compra livros dos caras que a banca pede, né? Mas a questão estava certa. Era Ctrl+C, Ctrl+V da internet, aquilo que a gente briga com os alunos na sala de aula que não é para fazer, né? Que ensina que não é para fazer. E aí a questão é de comparar, né? O que é uma avaliação comparativa lá daquele site nada a ver? Que não é ninguém no sentido assim, eu não sou ninguém, né? Para estar escrevendo e alguém me copiar numa prova de concurso. Que é quando tu faz uma prova e pega outra e compara os resultados. Basicamente isso. Era o que dizia na prova. Então, a banca deu como comparativa. Eu olhei aquilo assim, disse, não, vou ter que pesquisar. E não foi nem difícil, digitei, na hora apareceu no Google. Então, nos grandes autores não existe essa classificação. Aquele site existia. Beleza, né? Mas então, para vocês saberem, comparativa, se por acaso tiver algo assim, as avaliações estão se comparando, fez uma prova, logo fez outra, comparou as notas para ver, né? Tem a palavra comparação, vocês já fiquem de olho que pode ser comparativa. Não é um dos tipos de avaliação que a gente trabalha, porque não é comum. Mas eu estou comentando que caiu numa prova da Fundatec. E era isso mesmo, era Ctrl+C, Ctrl+V de um site. Mas vamos focar nos tipos de avaliação que são os de todas as bancas.
Diagnóstica, formativa, somativa, classificatória, ok? Então, diagnóstica é quando a gente vai para o médico. Hoje, né, quando terminar aqui o aulão, eu vou para o médico, eu preciso que ele faça um diagnóstico, eu já sei os sintomas, e eu preciso de uma medicação depois que ele fizer o diagnóstico. Então, ele vai me diagnosticar, ele vai saber o meu problema, o que eu tenho de potencialidade e de dificuldade nesse momento, né? É a voz, eu estou tossindo, eu estou com dor de garganta, eu estou com febre. Então, quais as minhas dificuldades e potencialidades na avaliação diagnóstica, eu vou descobrir. Aonde que o meu aluno está? É o diagnóstico que a prova vai me dar. Não necessariamente uma prova. Observação, registro, trabalhos, várias formas de avaliação. Formativa é aquela avaliação contínua, sistemática que a gente vai fazendo para que o aluno aprenda a partir do diagnóstico e a gente vai ali fazendo as intervenções e mediações pedagógicas para que ele se desenvolva. Então, formação, porque eu não estou focada em nota, mas sim que ele aprenda. Eu fiz uma prova, aí ele não foi bem, eu fiz um trabalhinho, ele não foi bem. Eu descobri que ele não foi bem, eu vou fazer novas atividades. Daqui a pouco é 2, 3 alunos, eu não vou fazer com a turma inteira. Eu vou focar nesses 2, 3, vamos fazer de novo, vem cá, a prof vai sentar com vocês. Eu estou fazendo isso em divisão com os meus alunos do 5º ano. Tem alguns específicos que não construíram o processo da divisão. Eu não tenho por que sentar com todo mundo. Eu chamo eles em pequenos grupos e trabalho focado. Chamo eles em pequenos grupos e trabalho focado, não é todo mundo. Então é isso, é fazer a formação, né? É trabalhar mediações diferenciadas para que eles se formem, para que eles construam conhecimento. A classificatória somativa é aquela que a gente faz lá no final do período, no final do bimestre, trimestre, semestre, ou então, depois que eu dei todo um conteúdo, eu aplico uma prova. Mais todo um conteúdo, eu aplico uma prova. Mais todo o conteúdo, eu aplico uma prova. Depois eu somo as notas e dou no boletim. Então, está dizendo aqui, a avaliação que é utilizada como uma forma de controle no final do ano ou do curso para avaliar quantos conteúdos o aluno aprendeu no geral, chama-se... Quer dizer que é lá no final do curso, do ano, do semestre, do trimestre, e o controle final. Às vezes não é nem um conteúdo e soma, um conteúdo e soma, não. Faz tudo e faz uma prova. Era assim durante muito tempo no ensino tradicional. Né? Na década de 80, 90 que eu estudava, era assim. Era uma prova de cada matéria por trimestre. Alguns professores faziam trabalho e era uma prova. Tu ia bem ou não ia, a nota era aquela. Então, qual é que a gente pode dizer que delas tem esse objetivo? A somativa ou a classificatória. Porque o que ela diz? Né? Como é que eu vou saber que ele aprendeu ou não se eu dei um instrumento? E se ele estava com dor de cabeça? E se ele estava mal naquele dia? Ele não teve tempo de se preparar? Então, eu fiz alguma intervenção para que ele construísse algo mais? Então, é somativa ou classificatória, ok? Questão de número 8. Rui Fava, Educação 3.0. Aquele cara que separou as gerações, né? Eu sou geração Y, mas eu me sinto um pouco mais X do que Y. Eu me sinto um pouco em cada um. Para ele, eu já sou Y. E aí ele fala da geração Z muito, né? A geração digital, que é a galera que está na escola hoje. A Educação 3.0 é a tecnologia de pessoas, que integra pessoas para usar as tecnologias digitais de forma inovadora nas práticas docentes. Precisa-se solucionar alguns problemas simultaneamente. 1. Melhorar a infraestrutura tecnológica, pois existem escolas que receberam computadores e não têm luz elétrica ou acesso à internet. Verdade? Quantas escolas recebem tela interativa? Né? Eu, lá na minha zona rural, recebi uma tela interativa, a internet da escola não dava para botar nela. Para eu usar, eu tinha que rotear o meu celular na tela. Então, é muito mais comum do que a gente imagina, certo? Melhorar o acesso à rede. É preciso investir em melhorar a banda larga, entender que conexão é uma necessidade básica da população. Hoje, a gente está falando de tecnologia para integrar pessoas. Hoje, querendo ou não, conexão é uma necessidade básica. Já não é, né, uma futilidade, não. A gente usa para falar com o filho no WhatsApp, a gente usa para acessar o banco, a gente usa para N situações. Então, também se tornou uma necessidade. Formar adequadamente os professores para a cultura digital, pois muitos professores não sabem o que
e nem como fazer uso das tecnologias digitais em suas práticas docentes. Com certeza. Muitos de nós correram atrás na pandemia, mas muitos não correram. Muitos de nós não conseguem nem ligar um data show. Muitos de nós não sabem usar impressora. E aí o que precisa? Né? Que a gente invista, sim, em formação. E que, óbvio, que a gente esteja aberto para isso. Mas a Marta Gabriel já diz, né? Escola do século XIX, professor do século XX, aluno do século XXI. Nada está ao encontro. A gente precisa correr atrás de dar a solução para tudo isso. Então, as 3 estão corretas. Vamos ver o que a banca quer da gente. Quais estão corretas? A 1 está, a 2 está e a 3 está. Tudo está falando da educação 3.0 do Rui Fava. E aí a gente encontra na letra E. O Rui Fava, né, ele traz algo bem importante para a gente, que os alunos eles não são controlados, mas sim gerenciados pelo educador, né? A educação 3.0 vem, sim, de um modelo de educação empresarial para dentro da escola. Ele traz lá todo o plan do check action, né? Todo um planejamento de planejar, de botar em ação, de avaliar. Tem todo um esquema que é seguido para que realmente o planejamento funcione. Se não funcionar, avaliar porque não funcionou e fazer um novo planejamento. E vem, sim, de uma sequência lá observada por ele que funcionam nas empresas. Ah, é uma lógica empresarial tecnicista, como o Bobbitt e o Taylor, né? O Taylorismo funcionou? Não. Porque ele tem essa questão da tecnologia, do ser humano como protagonista da cultura digital. Não chega a ser isso. Mas sim, né, ele vê coisas importantes que aconteciam no meio, na lógica empresarial, para trazer para o mundo da escola. Principalmente a atualização, né, que as coisas fluam, porque a sociedade da informação, esses nativos digitais precisam de muito mais. Certo? Vamos falar do Lucchesi? Cipriano Lucchesi, maravilhoso. Aqui, a gente tem que ver quais as partes estão corretas. De acordo com Lucchesi, analise a sentença abaixo. A avaliação atravessa o ato de planejar e de executar. Por isso, contribui em todo o percurso da ação planificada. Quando a gente avalia, né, a avaliação está no ato de planejar e de executar e contribui com o nosso plano de ação, com aquilo que a gente vai colocar em prática, com certeza, né? A gente precisa pensar o que vai avaliar, como vai avaliar, dentro do ato de planejar, o objetivo, metodologia, tudo que a gente colocou lá. E vai contribuir também com o processo da ação. Né? Eu vou colocar o meu plano de ação em prática e já vou saber o que eu quero avaliar lá no final. Vai ser efetivo se os alunos alcançarem tais objetivos. E aí eu vou avaliar esses objetivos como? Com tais instrumentos, ou com tal observação, ou com tais falas. Então, a primeira parte está ok. A avaliação se faz presente não só na identificação da perspectiva político-social, como também na seleção de meios alternativos e na execução do projeto, tendo em vista a sua construção. Então, falando de avaliação, ela não é apenas uma identificação de perspectiva político-social, no caso de intervenção política não partidária, mas de formação de sujeitos, como também como um meio de verificar, de contribuir com a execução de um projeto de educação, de construção de um projeto de educação. Quando eu avalio no sentido de formar um cidadão, e aí político-social, eu vou avaliar num viés. Quando eu avalio um viés de formar uma pessoa para uma sociedade de status quo, eu avalio num outro viés. Eu avalio a reprodução de algo que ele memorizou. Quando eu avalio uma pessoa que eu quero que seja um cidadão crítico, eu vou avaliar ali o que ele pensou, refletiu e colocou no papel, inclusive. Então, eu não quero palavras prontas, eu quero palavras pensadas e refletidas daquele sujeito e que vai ser diferente do outro sujeito. Então, ok. Ou seja, a avaliação como crítica de percurso é uma ferramenta necessária ao ser humano no processo de construção dos resultados que planificou produzir, assim como
o E no redimensionamento da direção da ação. Ou seja, né, a avaliação, ela serve para a gente avaliar aquilo que a gente fez, planejou, avaliou e viu que não conseguiu colocar os objetivos em prática. Eu estou avaliando e aí eu identifiquei isso. Então, eu posso fazer um novo plano, fazer uma nova direção, uma nova ação. Ou, então, eu avaliei e vi que sim, eu consegui. Então, eu também vou me autoavaliar e avaliar a situação, vendo o que é que deu certo, para não precisar redimensionar. Eu redimensiono quando não deu certo ou que não funcionou numa nova ação, e quando funcionou, identifico quais são os pontos positivos, né? O que funcionou, o que vai poder ser colocado novamente em prática. Às vezes é uma estratégia, uma metodologia que ficou bacana e que eu posso fazer de novo para contribuir com a construção de conhecimento, quando a gente fala de planejamento em sala de aula, ou até no projeto de vida da gente. Porque planejar não é só na sala de aula, a gente planeja para a vida da gente. Certo? Então, a terceira parte também. Quais partes estão corretas? Todas elas. Essa questão é uma questão que exige mais interpretação do que propriamente dito, né? O conhecimento, se a gente for linkando as palavras, a gente vai entender. Então, todas as partes, letra E da número 9. Vamos para 10. Planejamento escolar. Sobre o planejamento escolar, assinale ver se verdadeiro ou F se falso em relação às teorias de Libânio, José Carlos Libânio. O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão de atividades didáticas, em termos da sua organização e coordenação, em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Sim, quando eu planejo, eu faço a previsão de atividades, eu organizo ela, né, em que dia, como é que vai ser colocado. Além disso, as atividades têm que ir ao encontro dos objetivos que eu quero alcançar. E ao longo do planejamento, eu posso readequar, revisar, trocar quantas vezes eu quiser. Porque o planejamento é flexível. Então, verdadeiro. O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. Sim, ali a gente faz toda a nossa programação enquanto professor. Senta e reflete aquilo que se quer alcançar, como que se quer alcançar, o que se vai fazer. Mas também a gente reflete sobre a prática, reflete sobre o aprendizado do aluno, reflete sobre aquilo que a gente precisa fazer para que ele aprenda mais. Então, está ligado à avaliação. A autoavaliação e a avaliação de tudo que vem acontecendo dentro da sala de aula. Então, com certeza, o planejamento nos traz todas essas reflexões acerca do trabalho pedagógico. O plano é um guia de orientação, pois nele são estabelecidas as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente. Também, né? O que eu quero alcançar com esse planejamento, né? O que eu quero fazer com esse planejamento na minha sala de aula? O que eu preciso usar? Que caminho que eu preciso seguir? A didática que eu vou utilizar. Didática é aquele caminho que a gente vai perseguir. Então, o plano serve realmente para isso. Para eu encontrar os meios mais eficazes para contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem, né? Para o meu trabalho e para que o meu aluno, que é o meu foco, aprenda. Então, verdadeiro também. Vamos ver o que a banca quer. Ordem correta, de cima para baixo. É bem característica da banca. Nós vamos encontrar na letra B de bola. Lembra sempre da flexibilidade do planejamento, que isso está sempre intrínseco nas questões. Questão de número 11. Inclusão. Assinale a alternativa, olha lá, incorreta sobre inclusão escolar, de acordo com as teorias de Carvalho. A. O sistema educacional precisa atender às diferenças individuais, podendo ser facultativa a restrição à permanência física dos alunos nos espaços da escola. Então, facultativa a restrição à permanência física dos alunos nos espaços da escola. B. As escolas precisam ser concebidas como sistemas abertos. C. Para que ocorra inclusão, é preciso criar mecanismos que permitam que o aluno
se integre social, educacional e emocionalmente com colegas, professores, objetos do conhecimento e da cultura. D. Respeito e valorização à diversidade dos alunos. E. É preciso que a escola defina a responsabilidade criando espaços inclusivos. Qual a incorreta? Vou começar de cima para baixo. A escola precisa definir a responsabilidade criando espaços inclusivos? Com certeza. Começando pela eliminação de barreiras, né, que o aluno consiga circular, quando a gente está falando do lado motor, mas de todos os outros na sala de aula, que o aluno se sinta acolhido como um todo. Respeito e valorização à diversidade dos alunos? Sim, ainda que a gente não esteja falando de Mittler, né, a diversidade é o que faz com que a inclusão aconteça. Respeitar cada um dos nossos alunos, que cada um é singular e forma o diverso, é o primeiro passo para a inclusão dentro da escola. C. Para que ocorra a inclusão, é preciso criar mecanismos que permitam que o aluno se integre de maneira integral, né, nas suas múltiplas dimensões, educacional, social e emocionalmente. Não adianta eu ter só a parte intelectual ali fazendo um currículo adaptado. O aluno tem que conseguir conviver com os outros têm que acolher ele tem que se sentir bem visto, bem querido, né, por todos, se sentir bem-vindo. Então, sim, é uma das possibilidades, é uma das coisas que a escola precisa fazer primeiro. Até mais importante, talvez, que o espaço. Porque, às vezes, ali no espaço, tu dá um jeitinho até a prefeitura vir lá arrumar, né? Mas se o aluno não se sente bem com os colegas, né, o espaço é triste, ninguém brinca, ele vai se sentir muito pior do que, às vezes, a cadeira dele não passar num corredor e alguém ter que ajudar. B. As escolas precisam ser concebidas como sistemas abertos, né? Aberto para o diverso, aberto para as diferenças, tentando acabar com as desigualdades. O sistema educacional precisa atender às diferenças individuais, podendo ser facultativa a restrição à permanência física dos alunos no espaço da escola. Restringir a permanência, facultativa a permanência, a gente sabe, né, que dentro do espaço escolar, a gente primeiro vai matricular preferencialmente todo mundo na rede regular de ensino. A ida dos alunos para uma classe especial é em casos específicos. Então, de preferência, não tem facultativo, né? E restringir a permanência física dos alunos no espaço da escola não é facultativo, não há restrição da permanência física dos alunos no espaço da escola. Se ele está matriculado, ele pode frequentar a escola. Não é restrito o espaço dessa escola para esse aluno. O que acontece é que alguns não vão para a rede regular de ensino, por quê? Porque eles não têm condições de ali estarem por N dificuldades que eles mesmos têm, de colocar a sua própria vida, a sua própria saúde em risco, e por isso vão para classes especiais ou ainda para atendimentos específicos. Muitos nem vão para atendimentos e recebem em casa. Então, né, a letra A está falando de restrição, de não poder ficar dentro do espaço da escola, isso não existe. A gente quer que eles estejam lá, às vezes tem aquelas questões de diminuição de suportabilidade, às vezes o aluno fica às 4 horas, mas fica menos tempo, mas não é restrito, não. É porque a suportabilidade dele é menor. Mas a gente faz inclusão e com o aluno dentro do espaço da escola, sim. Então, letra A é a nossa resposta errada. Gente, aqui eu quero que vocês me escutem, tá? Modelo de Jansky é uma coisa. E aí você vai colocar no Google aí, modelo de Jansky, tá? E tem o desenho bonitinho lá para você olhar antes da prova. Modelo de Jansky é uma coisa. Organização de disciplinas é outra coisa. E a banca está trazendo para vocês ou um ou outro. Quando falar de organização de disciplinas, é uma coisa. Quando falar modelo de Jansky, é outra coisa. Tá? Não é exatamente a mesma coisa. E aí algumas pessoas ficaram com dúvida. Ah, professora, mas o modelo de Jansky dizia outra coisa. Mas a questão não está falando de modelo de Jansky, está falando de organização de disciplinas. Então, o modelo de Jansky tem um desenho lá, que faz as flechinhas, eu trouxe para a aula, quem é aluno CPC. Certo? Mas eu estou falando aqui da questão de organização de disciplinas.
Então, vai estar claro para você o que é modelo de Jansky e o que é organização de disciplinas. Alguma coisa é um conceito que busca a intersecção entre conteúdos de 2 ou mais disciplinas para permitir que o aluno elabore uma visão mais ampla a respeito dessas temáticas. Vou pensar de 2 ou mais disciplinas. Disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3. Vou botar as disciplinas que eu mais gostava quando eu estudava. Matemática, língua portuguesa e ciências. Então, está dizendo ali que tinha uma intersecção. Intersecção é tudo que é igual entre as partes, né? Tudo que vai ser trabalhado de igual entre as partes. Que seria aqui, ó. O que elas estão colaborando entre elas. 2 ou mais, eu botei 3. Essas 3 matérias vão trabalhar matemática em conjunto. Vou falar lá que é o mais fácil, né? Que eu sempre lembro, educação ambiental. Elas sentaram juntas as professoras e decidiram fazer um projeto de educação ambiental entre as 3 matérias. Língua portuguesa vai trabalhar lá a questão de textos, de interpretação textual, de escrita. Matemática vai trabalhar com gráficos também, né, com cálculos. E ciências vai trabalhar com a questão da camada de ozônio, vai falar dos impactos da destruição, do desmatamento. Estou viajando aqui. Mas todos eles vão trabalhar educação ambiental em comum, num projeto que depois vai culminar, né, as 3 disciplinas vão fazer uma amostra de trabalhos, que daí vale nota para os 3. Isso é uma intersecção entre as disciplinas, e quando 2 ou mais disciplinas, os conteúdos, né, estão em intersecção, estão trabalhando numa visão mais ampla, mas está dividido em disciplinas. Não pode ser transversalidade. Não pode ser multidisciplinas, que é uma em cada lugar, e não pode ser disciplinaridade, uma também, ou pluri, que é só uma comunicação, é só dizer, professora, eu vou fazer educação ambiental, eu também vou fazer, então, né, a gente pode fazer, mas não senta junto para planejar, não tem intersecção, não tem encontro num planejamento. Por que não pode ser transversalidade? Porque a transversalidade não tem barreira de disciplina. Todo mundo, é o ensino globalizado que a gente fazia no ensino fundamental antes. Né? Que é a melhor coisa, é um caderno só, tu consegue linkar tudo. Que agora no 5º ano, porque eu tenho que fazer aquele momento de transição, de articulação para o ensino fundamental anos iniciais, acaba que eu não posso trabalhar de forma globalizada. Eu tento fazer, né, o mesmo assunto toda semana e desmembrar nas disciplinas, mas não é igual, é muito melhor ensino globalizado. Então, assim, quando tem intersecção, tá? Intersecção. Elas sentaram, subentende-se que 2 ou mais disciplinas sentaram para que o aluno elabore uma visão mais ampla de educação ambiental. É um projeto de educação ambiental que esses professores sentaram juntos. 2 ou mais, mas não é todas para ser transversal, né? Todas essas disciplinas, no transversal nem se aparecem as barreiras, nem se fala. É como se fosse acontecendo. Então, é interdisciplinaridade, integrado uma na outra, intersecção, estava na resposta ali para vocês. Então, isso é interdisciplinaridade. Olha o modelo de Jansky, porque ele não fala exatamente com essas palavras. E aí teve gente que ficou com dúvida na pluri, porque a pluri tem uma comunicação, eu vou usar assim termo assim breve, é tipo eu comunicar, gurias, foi o que aconteceu hoje. Hoje eu fiz uma amostra de trabalho sobre profissões. E a gente combinou no 5º ano assim, a gente vai trabalhar profissões. Né? Acho importante, a minha colega disse, que tem uma filha da minha turma, acho importante a gente trabalhar profissões. Eu disse para ela, eu também, eu sempre trabalho. E aí eu propus para minha turma uma coisa. Só que um aluno me pediu outra, no sentido de pedir, não, é uma ideia de fazer outra. E eu comprei a ideia junto com a turma. Então, não foi um trabalhinho. A gente fez uma amostra de trabalhos da minha turma. Movimentou as famílias, veio convidados de fora, foi uma coisa grandiosa mesmo. E eu fui lá para fazer um cartaz, né? Eu disse, vocês vão trazer um cartaz para apresentar aqui para a turma e tal. Não, eles fizeram uma amostra de trabalhos. Foi que eu combinei com as minhas colegas? Não, porque era para trabalhar profissões. A gente se comunicou na pluridisciplinaridade ali, né? Vou fazer isso, tá, vamos trabalhar profissões. Cada uma de nós trabalhou profissões, de um jeito.
A minha turma, os meus alunos, um aluno específico movimentou a turma porque ele deu a ideia de fazer uma feira de profissões, ou uma mostra de profissões. Foi o que aconteceu. Não era, né, a minha intenção primeira, mas o meu planejamento é flexível e ele me deu a ideia. Foi interdisciplinar? Não foi. Né, eu estou trabalhando ali a questão, bem disciplinaridade, né, bem a professora Jéssica, porque a gente só se comunicou, a gente não está tendo tempo de planejar em coletivo. Mas é para você entender. Modelo de Jantes que entra agora na internet quando terminar a aula, para olhar, que daí você não vai esquecer. Mas organização de disciplina e modelo de Jantes, que são coisas diferentes, e geralmente quando é modelo, eles colocam o desenho do modelo. Quem é aluno da casa tem aula. Quem não é, olha na internet, bota agora e olha na internet. Certo? Opa! Eu quero agradecer vocês pela presença, a professora tirou aqui, né? Não era a minha intenção, mas eu quero agradecer vocês a presença aí no nosso aulão, que você está aí na sua casa fazendo anotações, preparado para arrasar na prova. Depois me conta como é que foi. Eu acho que vai ter possivelmente uma live de correções, eu vou conversar com o chefe geralmente faz uma live de correções para a gente fazer depois, sim, se tiver algum recurso para a banca, né? Sempre ajudo vocês a fazerem recursos. Estou torcendo para que vocês arrasem nessa prova, assim como arrasaram em Esteio, arrasaram em Porto Alegre, já tem aluno nomeado aqui da casa. Então, assim, boa prova, chupa Fundatec, bora gabaritar! Até mais!